Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez eu saúdo e cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos em uma noite de exaltação, de glorificação ao nome do Cordeiro Vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também num culto de ensinamento, de doutrina. E nós temos essa noite algo da parte de Deus, especial da parte de Deus, para nos ensinar quão grande é a compaixão do Senhor, quão poderosa é a compaixão do Senhor, para confiarmos em suas promessas, para colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança nas palavras do Senhor, que não mudam, não falham, não nos decepcionam, não mudam, ela não nos frustra. O Senhor Todo-Poderoso é fiel para nos honrar. E eu quero ler e compartilhar o que Deus colocar no meu coração, lá em Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, escrito por Moisés. Nós estamos para aprender, nós estamos aqui para sermos alvo da graça do Senhor pelo poder e pela virtude dessa palavra. Gênesis capítulo 21. A todos que puderem nos acompanhar, presentes ou também nos lares ou acompanhando pelo canal do YouTube, se puder, tiver condições, a oportunidade, acompanhe a leitura em nome de Jesus. Deus é fiel, amém? Gênesis capítulo 21, versículo 1 em diante. O tema é o nascimento de Isaac. Diz a palavra: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe parira, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era na idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu um menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho como Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus lhe disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara lhe diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado da tua semente, mas também teu filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos aqui uma história grandiosa. Glória a Deus. Nós temos aqui uma ação poderosa de Deus. Nós temos aqui uma promessa divina, um chamado. Nós temos aqui uma poderosa ação que mexia com a fé e com a estrutura do homem chamado Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ainda chamado Abraão, aos 75 anos de idade, foi amado por Deus, foi visto por Deus, e Deus dera a oportunidade de falar com ele, e chamou ele para uma grande missão, a missão de ser chamado Pai da Fé. Deus chamara Abraão, ainda do meio da casa da parentela, no meio da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, no meio dos seus. Fala com Abraão: sai do meio da tua parentela,
vou mudar a sua vida. Vou fazer da tua semente uma grande herança. Deus tira Abrão da terra de Harã, do meio da parentela da casa de seus pais. Abraão casado com Sarai. A Bíblia fala que ele saiu a peregrinar, vai de um lado para o outro, e Deus mostra para ele a sua benevolência. E todas as vezes que Deus mostra a benevolência para ele, mostra o quão importante é o chamado. A Bíblia fala que Abraão foi peregrinar. No capítulo 12 de Gênesis nos mostra essa história, que foi peregrinar. E levou consigo a sua esposa Sarai e também um sobrinho, filho do seu irmão, chamado Ló. Saiu da terra de Harã e começou aí, passou da terra de Harã para a terra de Canaã. E ele abrigou-se ou montou uma tenda em lugares diferenciados. Mas o primeiro local ao qual ele se assentou como um nômade. Ele formou uma morada como um nômade em vários locais onde ele encontraria pasto, água potável, estrutura de vida. Ali ele acampava e ficava por um tempo. O primeiro local que ele foi acampar foi em Siquém, até o carvalho de Moré. Ali ele montou um altar. E a Bíblia fala que Deus apareceu primeira vez e conversou diretamente com Abraão. O versículo 7 do capítulo 12 fala: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. Olha só, Deus começou ali a fazer promessas. Deus tinha prometido a ele uma grande descendência e prometeu para ele fazer o nome dele conhecido, abençoado, respeitado, e acima de tudo, que através da vida dele todas as nações sobre a face da terra seriam abençoadas. Deus começou a pôr projetos e aumentou a intimidade, e aumentou a coletividade entre os dois, a parceria entre os dois. Ele passou a confiar em Deus. A vida de Abraão passou a ser obediente às palavras e começou a lhe oferecer ações que agradavam aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que tudo o que Deus falava, Abraão cumpria. Glória a Deus. Mas também fala que surgiu uma grande fome naquela região de Canaã, e ele saiu dali com Sarai e Ló e seu sobrinho, e foi peregrinar na terra do Egito. E Deus começou a mostrar o poder dele quando entrou na terra do Egito, porque em Canaã, na terra que ele tinha levado, o Senhor tinha levado por um tempo, passou a ter uma escassez de comida, e ele, para não perecer com sua família, com seus empregados, com seus bens, seus animais, foram peregrinar e morar no Egito. Mas ao entrar no Egito, Deus começa a mostrar ações sobre a vida de Abraão. Abraão, com 75 anos, Sara, 10 anos a menos, 65 anos, mas era uma mulher muito formosa. 65 anos, e era uma mulher extremamente bonita, chamava a atenção de qualquer um, chamava a atenção de qualquer homem, de qualquer local que entrava. Sarai era uma mulher diferente. Abraão era feliz com aquela mulher, mas ele tinha medo por sua vida. E ao entrar na terra do Egito, ele fala para ela: olha, se alguém lhe indagar, porque você é muito bonita, o povo vai acabar querendo me matar para ficar com você. Se alguém lhe indagar o que eu sou de você, fala que você é minha irmã. O medo começou a tentar contorcer a história de Abraão para mentira, para o engano. A Bíblia fala que da mesma forma que Abraão pensou, aconteceu. Ao entrar nas terras do Egito, todos os homens olharam aquela mulher Sarai de uma forma diferenciada. Ela chamava atenção, muito bonita, e chegou aos ouvidos de Faraó. Faraó não resistiu e chamou Abraão e Sarai ao palácio. Faraó pensou que como fora dito que Sarai
era irmã de Abraão. Então Abraão, ele não pensou dessa forma, mas Deus assim conduziu o coração de Faraó, e Faraó, para agradá-lo, tendo ele como um cunhado, porque na cabeça de Faraó ele só era irmão de Sarai, querendo conquistar Sarai, deu muitos bens para Abraão. Meu Deus. Jumentos, servos, servas, ovelhas, bois, vacas. Fez de Abraão um homem mais apoderado, mais endinheirado, com muito mais riquezas ainda. Ele saiu da terra dos seus pais, já tinha levado servos e servas, e levado todos os seus bens, como animais, tendas e suporte. Mas quando chegou no Egito, a mente dele era: não posso ficar aqui porque eu vou morrer de fome em Canaã, mas eu vou chegar lá e eu tenho medo também de morrer nas mãos dos egípcios por tua beleza. E Deus trabalha de uma forma, começa a mostrar e faz de Abraão um homem rico. Mas ao mesmo tempo ele mostra para Faraó que aquela mulher não era uma mulher qualquer, aquela mulher era a futura mãe na fé de muitas. A promessa foi feita para Abraão, mas a fé de Sarai tinha que ser ainda lapidada. A promessa foi feita para ele como cabeça do lar, como sacerdote, como líder da família. Mas a Bíblia fala que Sarai era de suma importância aos olhos de Deus, porque dela viria, da semente de Abraão e da unificação dela de Abraão, viria a descendência abençoada sobre toda a face da terra. Verdade, meu pai. E a Bíblia fala que Deus castiga o Faraó por ter tomado ela como mulher, pelo intuito de ter tomado ela como esposa. Deus castiga toda a casa, todo o palácio, todas as concubinas, todos os servos, formula todos ali uma grande praga de doenças, dores e males, a ponto de Faraó falar assim: meu, o que está acontecendo, Abraão? Abraão, por que está mentindo para mim? No mínimo investigaram e descobriram. Ela não, Abraão, não é sua irmã não, ela é tua esposa. O que está acontecendo? Faz o seguinte: pega tudo que eu te dei, pega a tua mulher e sai daqui. Não fica aqui não, Abraão. Você está me trazendo males, dores. Deus mostrou o quão precioso e quão importante era a vida de Abraão e de Sarai. Momentos passaram, terras foram peregrinar, situações surgiram. Deus dá graça para que Abraão se estabeleça, faz a ruptura entre o sobrinho Ló e Abraão, e depois o próprio Deus entra na presença de Abraão e faz novas promessas para Abraão, para aumentar a fé dele. 10 anos se passaram da chamada, 10 anos se passou da promessa, 10 anos Abraão estava esperando. De repente a Bíblia fala que Deus aparece para ele e renova a fé dele. Farei contigo uma aliança. Aleluia. Você está vendo tudo que você enxerga aqui? Toda a terra de Canaã, todos esses bens, a tua descendência vai assumir, a tua descendência vai herdar. E a Bíblia fala que Deus explica para ele passo por passo, mas tem um processo. 400 anos vão se passar do começo da tua descendência. Esse povo estará preso por uma terra, e esse povo que aprisionou os seus descendentes vai se ver comigo, vou castigá-lo e vou pôr em liberdade, vou levantar um que vai liderar. Mostra toda a história dos descendentes deles no futuro. E Abraão só vai se alimentando da palavra, da ordenança, do querer, dos projetos, dos sonhos, dos planos de Deus para a tua descendência. Mas no meio de tudo isso ele fala: mas como pode, Senhor? Ainda não tenho filhos. Eita, papai. Eu imagino que Abraão devia ter falado para Sarai: olha só, Deus prometeu. E ela deve ter analisado como pode, já acabou o ciclo menstrual, já cessou o costume, eu não consigo mais te dar filhos, se tornou impossível, eu sou estéril, já passou essa fase, eu já não consegui te dar filhos antes, agora. Eu tenho 75 anos, Abraão, você tem 85 anos. Eu imagino Sarai vendo Abraão brincando com as crianças, porque os servos e as suas servas tinham crianças e moravam embaixo da tutela de Abraão. Ele via crianças de um lado para o outro. Ele via todas aquelas crianças, e eu imagino o olhar, os pensamentos, o coração batendo forte. Quando será que o Senhor vai cumprir o que prometeu? Jesus.
Quando será que o Senhor vai cumprir? 10 anos se passaram. Eita Deus. A Bíblia fala que o Todo-Poderoso Deus aparece com mais 2 anjos ao pé da tenda de Abraão. Olha só quantos anos passaram, quantas décadas passaram, quantas situações chegaram. Meu Pai. E Abraão olha e reconhece que aqueles homens não são comuns. Veio dos céus, a unção e a glória estavam diferenciadas sobre eles. E Abraão, como hospedeiro, porque era de praxe aqueles homens na época ser hospitaleiros. Ele estava debaixo do carvalho de Mamré, em sua tenda, à frente, imagina, olhando os caminhos, a estrada, do lado de um grande bosque de carvalhos. E ele esperava a passagem das pessoas necessitadas, justamente para ser hospedeiro, para dar um lugar para descansar, para dar algo para comer, para refazer as forças. Esse era o intuito destes povos nômades que estavam acampados em situações adequadas, em estruturas montadas. Mas de repente a Bíblia fala que apareceu do nada 3 anjos. E um dos anjos era o próprio Deus. Eita Deus. E aí ele cata e se debruça e põe o rosto em chão. E fala: se apareceu, graças aos teus olhos em minha vida, aguarde que eu quero lhe agradar. Aleluia. Qual é a recepção de Deus quando entra às suas portas? Glória a Deus. Qual é a recepção que você faz se Deus batesse na tua frente, de repente se posicionasse com os seus anjos? O que você faria para agradar? Qual seria a sua ação? Abraão, na hora, encheu o coração de gozo e de alegria. Fizeram eles descansar embaixo dos carvalhos. Correu, pegou água fresca para lavar os pés, para dar-lhes de beber, e pediu para eles aguardarem. Entrou lá dentro, mandou Sarai: prepara aí pão, eu vou pegar uma vitela, a gente vai preparar carne, eu vou pegar uma porção grande de leite, vamos fazer bolos. Levou tudo o que podia para eles comerem. Olha só a alegria dele em dar de comer para o próprio Deus, e mais, o próprio Deus com seus anjos comeram. E em meio àquela recepção calorosa, em meio àquela ação de benevolência da parte de Abraão, Deus olha para ele e começa a conversar. Olha só, vem aqui para te lembrar de uma promessa. Porque eu sou um Deus que cumpro minhas palavras. Daqui a um ano que vem, nessa data, eu vou voltar. E você já vai estar tendo um filho nos braços. Sarai, a tua esposa, ela vai ter um filho. É esse teu filho, por nome Isaac, ao qual já estou dando a origem da herança e das bênçãos que dei para você, para Isaac e para toda a tua descendência. E digo mais, essa descendência será numerosa, grandiosa. A Bíblia fala que Sarai, atrás, do outro lado da porta da tenda, atrás da lona, ouviu, e dentro da tua mente, do teu coração riu, quietinha consigo mesmo. Imagino que só os lábios devem ter aberto, deve dar aquele sorriso típico, riu, e pensou consigo: como posso eu, já velho, estéril, meu marido, velho, como pode ter a alegria de dar a ele um filho? Do outro lado da tenda, na porta da tenda, conversando com Abraão, Deus falou: por que riu, Sara? Por que riu, Sara? Por acaso existe algo impossível que o Todo-Poderoso Yahvé não possa realizar? Olha aí, meu Deus. Coloca ela entre parênteses, ela fica meio sem chão, ela perde a graça e fala: não, Senhor, não ri não. Riu? Não minta não. Conheço você, foi eu quem te fiz. Os teus sentimentos, os teus pensamentos estão todos à minha vista. Será que é só com Deus? Será que muitas pessoas enxergam hoje Deus dessa forma, de prometer e não cumprir? De falar e não honrar? Olha aí, meu Deus. Porque Deus tem feito tantas promessas, mas parece que as pessoas perderam a fé, e isso atrasa. Dá um espaço maior. Entenda que a situação complicou. A descrença, a falta de fé, o riso de Sara gerou uma consequência tão grande. Meu Deus.
Mas na realidade o próprio Deus estava ali lapidando a estrutura emocional, psicológica e a fé de Sara, para que se concretizasse no poder da verdade da palavra. Aleluia. A Bíblia fala que muitas coisas aconteceram. Com 85 anos Deus faz essa visita e fala que ela teria um ano no ano que um filho no outro ano, mas não aconteceu dessa forma. Eita Deus. Não aconteceu desse jeito. Sarai olha para Abraão e fala: olha, filho, Deus te deu uma promessa e a promessa é tua. Não vai ser de mim, não. Eu sou estéril, já velha, já não tenho mais condições. Faz o seguinte, olha aqui, ó, a minha serva. Às vezes Deus quer dar o povo quer dar uma mãozinha para Deus, quer mostrar um caminho para Deus que parece que Deus não tem condições de cumprir o que falou. Ó Deus, eu vou botar a Agar aqui, a egípcia, minha serva, uma boazinha. Conheço ela, o coração dela é bom, uma serva de confiança, amável. Conheci a Agar só por fora, só o lado exterior, só o riso no momento de alegria. De repente, ela cá te oferece: olha só, Agar, minha serva, deita com ela. A promessa da tua semente, eu não vou conseguir comparar isso. Eu imagino que ela via Abraão clamando e pedindo, promessa, passou mais de uma década, o coração apertado, ele vendo as crianças ao redor dele brincando, chamando atenção, esperando ofertas, esperando histórias, atenção, e ele querendo ser pai, mas já estava mais para avô ou bisavô. Mas no coração de Abraão, a fé ardia com uma verdade intensa, mas não era o mesmo para o coração de Sarai. Eita, meu Deus. E Abraão perde-se a noção e, para agradar, deita-se com a serva. Um ano depois, em vez de vir o filho de Isaac, de Sara e Abraão, que Deus prometera, veio Ismael. Abraão com 86 anos. Veio uma descendência de outra origem, de outra história, de outra coisa que Deus não tinha prometido. Deus mais uma vez se encontra com Abraão. Abraão, a partir de agora, eu quero que você entenda que as minhas palavras, elas são fiéis para cumprir. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que o que eu faço por você é intenso, é grande. No capítulo 17, a Bíblia fala que Deus se encontra com Abraão, ele já tinha 96 anos. Eita Deus. Agar deu um filho para Abraão, Ismael, com 86 anos. Mais 10 anos se passaram. Meu Deus. Sarai era para ter um filho no próximo ano. Olha aí, ó. De 85 para 86 anos, Abraão teria um filho de Sarai. Ela com 76 anos estaria dando de mamar a Isaac. Mas a dúvida, o rir sim, a mentira, não, Deus, eu não ri não. Meu Deus. Passou mais 10 anos, olha só, 96 anos, Deus aparece de novo para Isaac, para Abraão. E dessa vez muda o nome dele de Abraão para Abraão. Muda também o nome de Sara, de Sarai para Sara. E renova uma aliança, um concerto, renova um elo. E mostra para ele: vem cá, você tem noção do que eu vou fazer com você? Não. Vou renovar de novo a promessa que eu já fiz no passado. De você, vou fazer uma grande nação. Aleluia, meu Deus. De você vou fazer e vou frutificar não só uma, mas muitas nações. Por isso que estou mudando o teu nome de Abrão para Abraão. Você vai ser pai não só mais de um povo, não só de muitos descendentes, mas de muitas multidões de nações. Aleluia. Teu nome será grandíssimo. Abraão, olha para o céu, Abraão. Dá uma olhada, tenta contar as estrelas. Será que você consegue? Tenta. Olha aí, Jesus. Cada palavra que Deus conversava, cada intimidade que Deus se aproximava, cada gesto que Deus fazia, acendia a fé de Abraão. Abraão, nessa hora, ele estava ali, fixado na rocha da fé,
crendo em cada palavra de Deus, mesmo já tendo 96 anos. Aleluia. Deus. 96 anos. Nesse intermédio de tempo, o filho de Agar, Ismael, cresce. Eu imagino que, a Bíblia não comenta, mas eu imagino que o amor de Abraão para Ismael era como de um pai para filho. Mas a origem era outra, a descendência era outra. Não vinha da mesma tribo, não vinha da mesma árvore genealógica, não vinha dos mesmos sentimentos, não vinha da mesma cultura, não vinha dos mesmos valores. Agar era egípcia. Os pensamentos eram ruins, maus, os sentimentos eram maus. Como isso, pastor? Eram maus. Agar começou a se sentir maior e melhor. 13 anos se passaram. Ismael já tinha de 13 para 14 anos de vida. E nesse intermédio, Agar já estava pisando na sua senhora. Meu Deus. Olha, eu não sou mais sua serva. Eu imagino ela falando com Sara. Você me trate com um pouco mais de respeito, porque além de serva também sou esposa do meu senhor Abraão e mãe do teu primogênito. Meu Deus. Nós temos toda uma história breve para chegarmos na leitura oficial. Para chegarmos na leitura do nascimento de Isaac. Aleluia. Mais 4 anos se passaram. Eita Deus. Olha só. Mais 4 anos se passaram. Abraão com 100 anos de idade. De 96 anos para 100 anos, mais 4 anos passaram. E cadê Sarai? Cadê Sara? Não é muito mais fácil obedecer a voz, crer na promessa. Verdade, meu Deus. Quantas pessoas estão colocando as promessas do Senhor em jogo? Quantas pessoas estão colocando em dúvida as promessas? Quantas pessoas já não estão crendo mais porque é impossível, é difícil? O que Deus tem prometido? Aqui é uma coisa incrível de se acontecer. Uma mulher de 90 anos com um esposo de 100 anos, uma mulher que a vida inteira foi estéril, porque Deus fez Sara estéril. Deus fechou o útero, a madre de Sara. O comando, o controle da história estava na mão de Deus. Para mim, o conto seria complicadíssimo de alguém crer. E mesmo assim, Deus cumpriu. O impossível a Deus pertence. E quantas vezes Deus tem prometido na tua vida? Eu vou viver a minha vida inteira sem filhos. Ou eu vou viver a minha vida inteira com o meu filho perdido no mundo. Deus prometeu um dia que ia livrar, que ia salvar, que ia libertar, que ia transformar. Mas eu só vejo ele se afundando nas drogas. Deus prometeu um dia que eu teria uma esposa fiel, temente a Deus, que serviria o Senhor, que teria a vida no altar, que seria salva. Mas é só eu que sirvo ao Senhor. A minha esposa não está nem aí. Vive uma vida absoluta. Deus prometeu que o meu marido deixaria de viver a vida que está levando, olhando para mulheres alheias, vivendo uma vida de adultério, de pornografia, de bebedice, de envolvimento na madrugada com más pessoas. E Deus prometeu que ia trazer ele para fazer dele um varão na casa do Senhor, um pregador do Evangelho. Quantas coisas as pessoas estão tendo como impossível. Meu Deus. Deus prometeu a cura. Mas eu estou aqui só vendo a realidade do diagnóstico do médico. Já não vejo os mais mãos do Senhor. Eu acho que nem tem jeito. Eita, Jesus. Parece que a doença, a enfermidade, a lesão, a consequência é muito mais poderosa do que a palavra de Deus. Meu Deus. Sarai, talvez ela não tinha sido convencida por Abraão. Abraão deve ter contado para ela, mas talvez não convenceu. A fé de Abraão não contaminou a fé de Sara. A comunhão e a união podia ser muito grande, bonita, a nível de relacionamento, mas a nível espiritual tinha uma distância muito grande. É por isso que o jugo desigual muitas das vezes acaba complicando.
demora-se um prazo muito intenso, muito grande, para que se cumpra as promessas, não por falta de fé, mas por falta de comunhão na fé. Aleluia. Porque a Bíblia fala que quando um homem casa-se com uma mulher, ambos são uma só carne. Verdade, meu Deus. Demorou tantos anos para se cumprir o projeto. E a Bíblia fala que quando Deus cumpre o projeto, porque Ele falou e cumpriu quando Ele quis. Repara o primeiro versículo do capítulo 21. E o Senhor, com letra maiúscula, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente, o Soberano, o Incomparável, o Deus Todo-Poderoso, Ele visitou Sara. Como tinha dito. Ele tinha falado no passado? Tinha. Poderia ter sido antes? Poderia. Mas como Ele falou, Ele... E fez o Senhor a Sara como Ele tinha... A palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. A palavra do Senhor, o dito do Senhor, o que Deus fala, cumpre. E a Bíblia fala que Sara deu a luz a um filho de Abraão, mesmo estando na velhice. E ela se alegrou de uma forma tão grande. Glória a Deus. Eu imagino que ela queria contaminar todo mundo com a alegria dela. Uma senhora de 90 anos. Eita Deus. De 90 anos. Com um filho dando de mamar. E repare que uma senhora de 90 anos, dando de mamar, ainda estava mexendo no coração de muitos homens por sua beleza. Se nós olharmos o capítulo 20, com a história do rei de Gerar, Abimeleque, também se encantou. Foi a mesma história de Faraó no Egito, quando eles começaram a peregrinar. Abraão falou a mesma coisa: mente, fala que é minha irmã. Sara não era uma pessoa qualquer, ela era uma mulher extremamente bonita, mesmo com a idade avançada, chamava a atenção dos homens. Aleluia. Deus queria mostrar que a beleza dela não era só o exterior, mas que agora ela teria uma beleza concretizada na fé, no interior do coração, crendo, vivendo e praticando, sabendo que a obediência à promessa do Senhor realmente traz recursos. Deus não falha, a promessa dele está de pé. Deus é fiel. Aleluia. A Bíblia fala que com 100 anos Abraão pega Isaac nos braços. Eita Deus Todo-Poderoso. Sara ficou tão contente que ela queria contar essa história. E se a gente pegar o versículo 6 do capítulo 21, diz que ela falou assim, ó, e disse Sara: Deus me tem feito riso. Encheu o coração de alegria. Eu imagino ela pegando aquele bebezinho no colo, já uma mulher de idade, estéril a vida inteira, sonhando com aquele momento a vida inteira, dando o de mamar aquela criança, Isaac olhando para o olhinho dela. Eu imagino como o coração dela estava transbordando. Aleluia a Deus. E ela falou: e para todos aqueles que ouvirem, vai rir comigo, vai se alegrar comigo, vai se realmente glorificar a Deus comigo. A alegria pela realização realmente vai ser notória, não só para você. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre, e a alegria vai dominar, porque Deus vai mostrar a glória dele para todos que estão ao teu redor. Aleluia. Muitos que olham e dizem: aí não tem jeito. Eita Deus. Aquele velho ditado bobo do mundo, né? Pau que nasce torto, morre torto. Esqueceu que Cristo é carpinteiro. Foi marceneiro, carpinteiro, consegue endireitar a madeira. Olha aí. Não há impossível. Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos aos olhos da humanidade. Tem pessoas perdidas. Você sabe que até para os crentes, olhamos algumas pessoas e falamos: aí é difícil. Olhamos para algumas pessoas e falamos: aí é complicado. Eu me lembro que Deus me dera, eu me lembro desse testemunho que Deus me dera a oportunidade de no trabalho, na rotina do trabalho, para um rapaz que nem trabalhava na mesma loja que eu trabalhava, mas era num shopping, e eu comecei a me relacionar e pregar o evangelho com muitas pessoas naquele shopping, e Deus me aproximou de um rapaz que eu não tinha noção. Ele tinha uma vida obscura na magia negra. Meu Deus. E eu comecei a anunciar o evangelho, e
aos olhos de muito cristão, aquele não teria jeito. Já tinha passado por um bando aqui em banda, um bandomblé, estava servindo a entidades poderosíssimas, fazendo trabalho com cadáveres em cemitérios. A história dele era difícil. Ele falou para mim: pastor, eu tenho tantas guias e sirvo a tantas legiões, tantas entidades. Hoje eu tenho em minha vida 25 legiões. Talvez aos olhos de alguns cristãos que estão vivendo uma vida de rotina, de sentar no banco, de dar glória a Deus quando o pregador fala, mas lá fora não consegue ter uma vida íntegra, reta, de viver a verdade do Evangelho. Mostra-se muitas vezes aprovado aqui dentro, mas está como Sarai, como Sara, dando risada no íntimo. Deus prometeu, mas aí acho que não dá não, hein? Meu Deus. Deus falou, será que foi Deus que falou mesmo? Não sei não, isso daí. Eita Jesus. E anunciando e pregando o Evangelho, aquele rapaz começou a servir ao Senhor, Glória a Deus. aceitou Jesus Cristo, foi liberto, transformado, se tornou um tremendo levita na casa do Senhor. Deus agiu com poder e graça. Glória a Deus. Não há impossível para Deus. Alcançamos pela misericórdia de Deus muitas almas naquele shopping. Muitas pessoas renovaram a aliança com Deus. Muitas pessoas ganharam intimidade através da oração, renovaram a salvação, o nome escrito no livro da vida naquele lugar. Muitos olhavam para naquele shopping: só tem macumbeiro, você está perdendo tempo. Cristão ali é perseguido, é ofendido, é maltratado. Você não tem problema. Meu Deus. Há poder na promessa de Deus, há poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus, há poder na presença do Espírito Santo em tua vida. Aleluia. Creia no poder dessa palavra. Obrigado, meu Deus. Mas a situação não estava simples ainda. Abraão, alegre com Isaac, fez a circuncisão com 8 dias, porque Deus assim falou com ele. É para que tudo que Deus falou com Abraão, ele cumpria ao pé da letra. Aleluia. Deus falou para ele: põe o nome de Isaac. Abraão foi lá e pôs. Circuncida ele com 8 dias. Abraão foi lá e fez. Tudo que coisa boa é ouvir a voz de Deus, se alegrar da voz de Deus, glorificar a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus. Em vez de questionar, a Bíblia fala que Abraão obedecia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que chegou o tempo de desmamar. Para o povo de Israel, a criança desmama mais ou menos com 3 anos. E quando Isaac desmamou, Abraão fez uma tremenda festa. Eita Deus. Mas os olhos de Sara, em cima de Isaac, estava também em cima de Ismael. Ismael já grande, Eita Deus. indo para 14 anos de idade. Isaac pequenininho. Não, indo para 14 não, porque ele já tinha 3 anos, já tinha passado 3. Indo para 18 anos de idade. Eita Deus. Já um homem praticamente. O tratamento dele com Isaac já não era o mesmo. O tratamento dele de Isaac era de inveja. Meu Deus. Porque as ações da mãe dele, de Agar, também eram de inveja Meu Deus. em cima de Sara. Queria-se, e na mente dos dois, de Agar e de Ismael, uma competição pela atenção e pelos bens de Abraão. Meu Deus. Sara viu isso, Abraão não. A mãe enxerga quando há perseguição com o filho. O pai se alegrava com os 2 filhos. O amor de Sara estava em cima de Isaac, mas de Ismael Sara desconfiava. As ações vinham dos egípcios, porque existia uma herdade, uma herança genealógica vindo de Agar. Agar, quando se apresentou e Sarai ofereceu Agar como mãe dos filhos de Abraão, talvez Sarai elogiou: a minha serva, boa, fiel, obediente, humilde, boazinha. Mas depois de passar mais de uma década, ela começou a ver que as ações da serva não eram o que ela mostrava. Houve uma certa rivalidade entre as 2 mulheres, houve uma certa rivalidade entre as 2 crianças,
E teve uma hora que Sara falou assim: chega, não dá. O ponto final foi justamente esta festa. Ao desmamar Isaac, Abraão fez uma grande festa, reuniu a todos e notou que a ação de Ismael não era a mesma, que o ciúme e a inveja não eram o mesmo, mas o coração dele amava como o pai os dois. Mas Sara pensou em ultimato: olha, não dá. A Bíblia fala sobre herança. Sara falou assim: eu não quero que Ismael herde o mesmo que Isaac. Mas talvez os pensamentos seriam outros. Existe um risco, não é só da herança, existe um risco da morte de Isaac. Ismael não é confiável e a inveja domina a mente e o coração. O ciúme e a inveja talvez surja a vingança. Quantas coisas podem acontecer? Olha, dispensa essa mulher do nosso meio. Dispensa também Ismael, o filho dela, do nosso meio. Essas palavras doeram no coração. Mas olha como Deus é benevolente. Deus é benevolente. Deus é bondoso, misericordioso. Ele cuidou e alcançou, lapidou, transformou o coração de Sara a ponto dela alcançar a promessa. E também não desamparou aquela mulher Agar, que era escrava e de repente que se sentia senhora, que era serva, escrava, e de repente começou a querer se sentir maior e melhor, e até no mesmo nível que a sua dona. A humildade sumiu, o filho dela sumiu, a inveja, o rigor, o contrito, a vingança, surgiu atritos ali. Talvez a ação dela, se não fosse essa, poderia ser melhor, poderia ter um convívio melhor. Mas Deus olhou para o coração de Agar e não viu uma verdade que a Sara tinha visto no começo, quando apresentou ela para Abraão. Deus olhou e sabia que aquilo não ia ficar legal. E falou para Abraão: Abraão, ó, faz o que Sara está mandando. Pode parecer mal aos seus olhos, mas não se preocupe não. Ela está certa. Eu vou cuidar do menino. Afinal de contas, ele é da tua semente. Mas todas as minhas promessas, todas as minhas bênçãos, tudo o que eu falei que você ia herdar, será para Isaac. Mas não se preocupe. Ismael, vou dar o futuro para ele. Ele vai ter 12 príncipes. E dele eu vou fazer uma nação forte, poderosa. Abraão, mais uma vez, confiou no poder da palavra de Deus. No outro dia, levanta cedinho de madrugada, monta um jumento, dá pão e água para Agar e seu filho, e monta ela no deserto de Betseba. E ela começa a andar sem rumo, a ponto de sair de um local para o outro. Foi para o deserto de Parã, e tinha acabado a água, já não sabia onde mais estava, perdeu-se no meio das areias. Os pensamentos e o destino talvez frustraram. A Bíblia fala que ela ficou tão assim quando acabou os recursos. Eu imagino que os pensamentos dela poderiam ter sido de arrependimento naquela hora. Poderia ter sido uma serva melhor. Eu era maior e melhor do que as outras servas, porque eu tinha me tratava com certo respeito. Eu só tinha que ser humilde e obediente. Eu tinha privilégios que as outras servas não tinham. Eu poderia aproveitar a vantagem e viver em paz, dando um filho para o Senhor Abraão e vivendo em paz com Sara. Talvez eu teria um bom futuro, envelhecesse, visse meu filho herdando, visse meu filho sendo um grande homem. Mas os pensamentos dela naquela situação eram pensamentos de dores, porque a consequência da desobediência acarreta males e dores. Não vale a pena o sacrifício se não tiver obediência. Quantas pessoas estão colhendo as más ações, mas não querem reconhecer? O coração às vezes dói por ver um filho na prisão, mas não quis repreender ele quando estava começando a se envolver com más companhias. Quantas vezes você deu um mau exemplo, está fumando dentro de casa, e o filho futuramente se envolve com maconha, com todo tipo de droga, e você não analisa que o teu testemunho, o teu exemplo de vida enxertou nele todo tipo de atração por essas situações. Às vezes as tuas ações, o teu exemplo de vida pode levar males, mas se você for obediente à voz de Deus, também pode mudar, pode haver consequências boas. Aleluia.
A Bíblia fala que Agar colocou aquele rapaz sentado debaixo de um pé de árvore, de uma planta, e se distanciou ao tiro de uma flecha. E começou a se lastimar com Deus. Eu imagino a dor do coração. E sabe o que Deus faz? Deus dos céus brada e manda um anjo poderoso falar com ela. Ela ouve a voz do anjo e fala: está desesperada por quê? Aleluia. Deus dos céus ouviu a voz do menino que chora desesperadamente, cada vez mais alto, achando que é o fim dele, porque na realidade ele só encontrou o exemplo ruim da tua parte. Mas Deus ouviu o choro dele. Deus vai cuidar dele. Não se preocupe. Deus vai fazer dele uma grande nação. A promessa de Deus vai se cumprir. Eu estou prometendo para você. Já prometi para Abraão. Glória a Deus. Obrigado. E a Bíblia fala que Deus manda ela ir até o filho. Pega ele em suas mãos, porque eu vou abrir a sua visão espiritual. Aleluia. E abriu os olhos dela e ela viu uma grande nascente de água. Glória a Deus. Eu imagino a sede no deserto, o calor no deserto. Eu imagino que devia estar já meio que delirando pelas faltas de sede. Eu imagino que a desidratação já devia estar roubando o raciocínio. A visão dela estava turvada, mas quando ela viu a nascente de água fresca, porque o que Deus faz sempre de melhor. Faz sempre de melhor. Verdade. Ela foi e bebeu água e deu de beber a criança. Glória a Deus. E aquele rapaz, que a gente fala em criança, mas já era um homem. A Bíblia fala que ele se tornou um mestre flecheiro, um grande guerreiro. Aleluia. E Deus foi com aquele rapaz. E da vida daquele rapaz surgiu uma grande nação, os árabes. Eita Deus. Aleluia. Nos dias atuais, a origem dos árabes veio de Ismael. A mistura do povo de Canaã com a mistura dos egípcios, surgiu os árabes. E nós sabemos que os árabes são um dos povos mais prósperos dos dias atuais. Mais uma vez você vê Deus agindo com poder. Mais uma vez você vê Deus cumprindo com as suas palavras. Aleluia. O que Deus tem prometido para a sua vida, Ele vai cumprir, não porque você merece. Porque muitos, às vezes, não recebem porque se julgam aptos demais, capazes demais. Observa que Sara precisava ser transformada e liberta. Observa que Agar precisava ser transformada e liberta. As duas receberam da parte do Senhor compaixão e misericórdia. Por quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. Glória a Deus. Deus vai usar de compaixão, de misericórdia na sua vida. Por quê? Para que a promessa dele em sua vida se cumpra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas perderam a esperança, a confiança, a fé em Cristo Jesus? Quantas pessoas estão vivendo os males tão grandes que falam, isso é impossível? E Deus está falando, não se preocupa, não sou pego de surpresa. Eu não sou pego de surpresa, nada na face da terra me surpreende. Eu estou no comando e no controle de tudo. A natureza me obedece, o homem me obedece, até os demônios me obedecem. O Deus Todo-Poderoso tem o comando da terra nas palmas das mãos. Pode com uma só palavra mudar a história da tua vida. A esterilidade por 90 anos de Sara não conseguiu romper a promessa de Deus. A promessa de Abraão de 75 aos 100 anos fez a fé dele se tornar viva, cada vez mais concreta e eficaz a ponto de Deus cumprir. Agar merecia por tuas condutas, mas a graça de Deus alcançou os filhos, o filho dela Ismael, e fez dele uma grande nação. Não deixou que ele perecesse no deserto de Parã. Quantas pessoas estão vivendo o deserto? Quantas pessoas estão rindo atrás das portas das promessas? Quantas pessoas estão deixando de crer? Achando que não tem jeito não, mas olha, que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Abraão, pai da fé, possa alcançar você. A Bíblia fala que Deus fez a descendência é justamente essa, a fé que foi depositada sobre a vida de Abraão.
É a mesma fé que está sendo depositada na sua vida. O impossível vai acontecer em nome de Jesus. Não importa a artimanha do diabo, não importa a cilada que ele preparou, não importa a ferramenta poderosa que os teus olhos é imbatível que ele está forjando e fazendo contra a tua vida. Basta uma palavra. Basta uma palavra da parte de Deus. Basta a soberania da palavra de Deus. Amém. Ele quer realizar um concerto, quer realizar uma aliança, quer te mostrar as benevolências, quer te mostrar as promessas, quer fazer da sua vida uma vida mudada, transformada, quer mostrar a glória dele, os céus abertos na tua casa, na tua família, na tua vida, quer fazer que os teus olhos espirituais se abram. Receba a fé nessa noite em nome de Jesus. Receba as poderosas mãos do Senhor. Receba a presença poderosa do Senhor em nome de Jesus. Amém. Não ande com desconfiança, mas creia que o poderoso Deus te ama e o que Ele prometeu se cumprirá em nome de Jesus. Amém. Profetize em sua vida toda sorte de bênção e as promessas concretas de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.